A paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é Pastor Cícero Nascimento e para mim é um privilégio ter você aqui conosco. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho e toda vez que eu postar aqui um vídeo você será notificado. Nesse vídeo de hoje quero falar sobre mais uma matéria de destaque que foi divulgada pela Metrópole no último dia 29/11, onde o destaque traz o envolvimento mais uma vez de um dos líderes religiosos mais notável do Brasil, desta vez um dos proprietários de um imóvel alugado para a Igreja Mundial do Poder de Deus entra na justiça para reaver pendências de aluguéis cedido à Igreja Mundial, que assim já vem há algum tempo sendo palco de muitos processos devido a pendências de dívidas por aluguéis. Veja toda a matéria na íntegra e tire suas próprias conclusões e deixe aí nos comentários a sua sugestão em favor de Valdemiro. O que você acha de mais uma vez ele estar recebendo mais um processo por não ter pagado aluguéis? Vamos para a matéria e no final darei minha opinião e contraponto e uma análise verdadeira de quem viveu por lá e sabe tudo o que ocorre que faz com que aluguéis não sejam pagos. Vamos à matéria? Justiça penhora apartamento de R$2 milhões do apóstolo Valdemiro Santiago. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de 50% de um apartamento, avaliado em R$2 milhões, do apóstolo Valdemiro Santiago. O imóvel, avaliado em R$2 milhões, está localizado na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso e tem 266 metros quadrados de área construída. O apartamento foi dado como garantia de pagamento de uma dívida de R$359 mil em aluguéis atrasados da Igreja Mundial do Poder de Deus. Confusão entre patrimônios da igreja e do pastor. A quarta vara civil de Guarulhos avaliou que Valdemiro Santiago, por ser fundador da igreja, também tem responsabilidade sobre a dívida de aluguéis atrasados. A justiça apontou ainda indícios de confusão entre os patrimônios da Igreja Mundial e do apóstolo. A defesa de Santiago alegou que a instituição religiosa passava por dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período de pandemia. Contudo, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento dos dividendos. Justiça penhora apartamento de R$2 milhões do apóstolo Valdemiro Santiago. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de 50% de um apartamento, avaliado em R$2 milhões, do apóstolo Valdemiro Santiago. O imóvel, avaliado em R$2 milhões, está localizado na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso e tem 266 metros quadrados de área construída. O apartamento foi dado como garantia de pagamento de uma dívida de R$359 mil em aluguéis atrasados da Igreja Mundial do Poder de Deus. Confusão entre patrimônios da igreja e do pastor. A quarta vara civil de Guarulhos avaliou que Valdemiro Santiago, por ser fundador da igreja, também tem responsabilidade sobre a dívida de aluguéis atrasados. A justiça apontou ainda indícios de confusão entre os patrimônios da Igreja Mundial e do apóstolo. A defesa de Santiago alegou que a instituição religiosa passava por dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período de pandemia. Contudo, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento dos dividendos. Justiça penhora apartamento de R$2 milhões do apóstolo Valdemiro Santiago. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de 50% de um apartamento, avaliado em R$2 milhões, do apóstolo Valdemiro Santiago. O imóvel, avaliado em R$2 milhões, está localizado na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso e tem 266 metros quadrados de área construída. O apartamento foi dado como garantia de pagamento de uma dívida de R$359 mil em aluguéis atrasados da Igreja Mundial do Poder de Deus. Confusão entre patrimônios da igreja e do pastor. A quarta vara civil de Guarulhos avaliou que Valdemiro Santiago, por ser fundador da igreja, também tem responsabilidade sobre a dívida de aluguéis atrasados. A justiça apontou ainda indícios de confusão entre os patrimônios da Igreja Mundial e do apóstolo. A defesa de Santiago alegou que a instituição religiosa passava por dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período de pandemia. Contudo, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento dos dividendos. Justiça penhora apartamento de R$2 milhões do apóstolo Valdemiro Santiago. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de 50% de um apartamento, avaliado em R$2 milhões, do apóstolo Valdemiro Santiago. O imóvel, avaliado em R$2 milhões, está localizado na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso e tem 266 metros quadrados de área construída. O apartamento foi dado como garantia de pagamento de uma dívida de R$359 mil em aluguéis atrasados da Igreja Mundial do Poder de Deus. Confusão entre patrimônios da igreja e do pastor. A quarta vara civil de Guarulhos avaliou que Valdemiro Santiago,
por ser fundador da igreja, também tem responsabilidade sobre a dívida de aluguéis atrasados. A justiça apontou ainda indícios de confusão entre os patrimônios da Igreja Mundial e do apóstolo. A defesa de Santiago alegou que a instituição religiosa passava por dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período de pandemia. Contudo, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento dos dividendos. E agora, pessoal, quero aqui dar meu contrapontos. Lembrando a você que não sabe, eu sou um pastor da igreja aqui em questão, já desligado do ministério há mais de 15 anos, e já naquela época, mais de 15 anos, a igreja já vinha sofrendo problemas financeiros, assim deixando de pagar aluguéis de muitos templos. Lembrando que naquela época os pastores não podiam pagar os aluguéis, pois o dinheiro deveria ser depositado na conta da Igreja Mundial sede do Brás, e por esse motivo muitos templos acabavam atrasando, pois o Brás chegava a atrasar e muito. Em outro vídeo aqui do canal eu conto como eu se livrava do proprietário do imóvel quando vinha cobrar, eu simplesmente pagava pela igreja local, e isso não era muito aconselhado pelo bispo até então Josivaldo Batista naquela época. Então agir assim para mim trouxe muitos problemas lá na Igreja Mundial. E foi isso dos vários outros motivos que me fez se desligar do ministério. Mas eu não quero aqui contar toda a minha história enquanto eu estava lá, até porque aqui no canal tem um vídeo onde eu conto isso. Mas o intuito aqui é mostrar para vocês que esses problemas sempre houve, mas o ministério não está nem aí para resolver esses problemas, preferem ficar culpando o Covid. Mas na verdade isso só reforçou como uma maneira de dar desculpas de não pagar os aluguéis. Mas e aí, você, o que acha disso? A Igreja Mundial não paga porque não quer ou está ainda sofrendo por causa da Covid? Deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.